Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou comentar aqui com vocês um projeto que foi aprovado ontem lá na Câmara dos Deputados, que na prática legaliza os fura-fila, tá? Os fura-fila da vacina. E eu vou comentar e eu vou te explicar por que esse projeto é tão ruim para a população e tão danoso automaticamente para a nossa economia. Então, se você gostou do tema, já curte aqui embaixo e compartilhe com seus amigos que isso é um tema muito importante, que você precisa de ficar atento, você precisa de entender para que você saiba se posicionar em relação a isso enquanto cidadão, enquanto sociedade. Bom, vocês já devem ter visto que ontem a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a compra de vacinas por empresas privadas, pela iniciativa privada. E por que isso é tão ruim para você? Bom, primeiro eu queria só detalhar o que foram as mudanças que essa lei trouxe, que essa nova lei trouxe em relação à passada, né? Na lei passada, as empresas estavam autorizadas a comprar vacina desde que elas fossem integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde para que essas vacinas fossem incorporadas dentro do Programa Nacional de Imunização, para que fosse seguido aqueles critérios de vacinação, para que não houvesse o fura-fila, né? Para que ninguém que não tenha critério de vacinação passasse à frente de alguém que precisa e realmente tem necessidade de utilizar a vacina que tem maior risco, tá? Então, essa lei foi mudada ontem pela Câmara dos Deputados e eles aprovaram o seguinte: que as empresas ficam autorizadas a comprarem a vacina para vacinar os seus funcionários, além de fornecedores e colaboradores, ou seja, ele abre uma margem muito grande dentro das possibilidades da empresa comprar vacina e sair vacinando quem quer que seja, desde que de forma gratuita para as pessoas que estão recebendo a imunização. Na prática, isso significa a legalização dos fura-filas, tá bom? E eu vou explicar por quê. Só para ficar claro que essas empresas deverão doar a mesma quantidade de doses para o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, se uma empresa fez aquisição de 2 milhões de doses, ela só poderá utilizar 1 milhão de doses entre os seus funcionários, colaboradores e prestadores de serviço. O outro 1 milhão de doses ela vai ter que automaticamente doar para o Sistema Único de Saúde. Então você deve estar pensando assim, mas então isso é bom, porque o SUS vai receber vacina de graça, sem gastar o dinheiro público, e vai imunizar as pessoas, né? Pois é, mas isso não é verdade, tá? Isso é ruim demais para você que não é dono de uma multinacional, para você que não tem, no mínimo, um helicópterozinho, para você que não é milionário em si. Esse projeto é muito ruim, tá? É muito ruim. Eu vou te explicar por que isso agora. Mas antes de eu te explicar por que isso é ruim para você, eu queria saber se você é a favor ou contra esse projeto, antes mesmo de terminar o vídeo, tá? Eu quero saber se você é a favor ou contra a aquisição de vacinas, de doses da vacina, por empresas privadas, tá? Comente aqui que eu quero saber a sua opinião. E agora eu vou te explicar por que isso é ruim para você. No SUS existem valores e princípios, como por exemplo a universalidade, a igualdade, a equidade, que devem ser seguidos para estabelecimento das prioridades na fila de vacinação. Dentre essas prioridades, não existe uma lógica mercadológica, é simplesmente uma questão de ciência, uma questão de lógica de medicina, uma lógica de saúde pública. Por isso que dentro desses critérios não existe essa lógica mercadológica, não existe uma questão de mercado em relação às vacinas. É uma questão de saúde pública. As maiores economias do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, a China, a União Europeia inteira, nenhum deles autorizaram as empresas privadas, a iniciativa privada, a adquirirem vacinas. Justamente porque isso não é um critério de mercado, isso é um critério da ciência, isso é um critério de saúde pública. E por que nenhum desses países autorizou essas empresas a comprarem as vacinas e saírem aplicando em seus funcionários? Porque isso geraria um apartheid sanitário, uma separação da população. E isso aumentaria o abismo social e as desigualdades que a gente já tem no Brasil. Você imagina, se você é dono de uma multinacional que tenha dinheiro para poder comprar vacinas, você vai se imunizar e vai desrespeitar o seu lugar na fila, vai estar passando na frente, vai estar tirando vacina de um pobre velhinho que está lá numa cidade do interior que não tem dinheiro para comprar a vacina, ou de um empresário menor do mesmo setor que o seu, que não tenha condições, não tenha capital, não tenha condições de negociar com grandes indústrias farmacêuticas internacionais a aquisição dessa vacina. Isso geraria um apartheid
tanto sanitário como econômico, como mercadológico mesmo, como lógica, né? Você, como pequeno empresário, você não vai ter condição de sair comprando vacina, enquanto um grande empresário, dono de uma multinacional, ele vai ter condições de negociar lá fora com essas multinacionais a vinda dessas vacinas para cá. Então isso aumentaria ainda mais as diferenças, a desigualdade, tanto social como sanitária e também de mercado para essas pequenas empresas. Seria um prejuízo muito grande para essas pequenas empresas. E esse é o porquê de termos uma fila de vacinação, ou seja, essa é a lógica por trás da gente priorizar alguns grupos e não outros grupos. Isso leva em conta critérios científicos, critérios epidemiológicos, critérios da saúde pública no geral, da velocidade de disseminação da doença, da capacidade e do risco que a pessoa tem de internar ou não, de morrer ou não. Por isso que a gente tem essa fila de vacinação. Por exemplo, por que os profissionais de saúde, só para poder exemplificar mesmo, para ficar mais claro para vocês, por que os profissionais de saúde são os primeiros a serem vacinados? Porque você imagina um hospital de Santa Maria, que até antes da pandemia tinha 120 leitos de UTI, era a maior UTI da América Latina. Você imagina a gente ter um surto dentro de uma UTI dessa, a gente ter 50% dos profissionais de saúde dessas UTIs, desse local, infectados pelo coronavírus. Você imagina 50% dos profissionais não indo no plantão, faltando ao seu plantão porque estão doentes, porque pegaram o coronavírus. Isso representaria um número muito grande de mortes e de subutilização e de não utilização, na verdade, desses leitos de UTIs. Então a lógica de você vacinar essas pessoas primeiro se justifica porque você não vai fechar serviços de saúde pela falta dos profissionais. Da mesma forma que isso acontece com os idosos. Você vacina mais os idosos porque os idosos têm maior risco de internação e de morte por causa dessa doença. Aí a gente tem o restante da fila que vem. Por exemplo, deixa eu ler aqui. Vacinação, né? A fila de vacinação. Profissionais de saúde da linha de frente, população idosa, pessoas com comorbidades, profissionais que estão mais expostos ao vírus. Por exemplo, limpeza urbana, profissional, os garis são um grupo essencial, a segurança pública, o pessoal que trabalha na educação, e aqui eu já vou falar uma coisa que eu estou bem sem paciência para isso. Esses grupos prioritários não é questão de opinião, não é eu que tenho opinião de que esses são os grupos prioritários. Isso é definido através de critérios técnicos científicos. Então aqui eu não quero saber, eu não quero que você chegue aqui embaixo e comente assim, porque eu acho que os caminhoneiros tem que ser vacinado porque são um grupo. Eu acho que quem trabalha no comércio... Isso não é questão de opinião, isso é dado científico. Então se você for comentar isso aqui para falar que eu não concordo com os grupos de risco. Meu filho, eu não estou perguntando se você concorda com o grupo de risco. É isso que a ciência fala. Isso aqui não é questão de opinião, é questão de ciência, tá bom? E por que nós temos que seguir a ciência e não o achismo, a opinião de cada pessoa para a gente poder estabelecer esses critérios? Porque a gente sabe, através da dinâmica da doença, que a gente só vai conseguir ter segurança com essa doença quando a gente tiver, no mínimo, 80% da população vacinada. Entenderam? Praticamente 80% da população vacinada é praticamente toda a população adulta. E para isso a gente tem que estabelecer critérios dentro de uma fila para que não haja uma demanda paralela, para que não haja uma tentativa de burla do sistema. Porque qualquer tentativa de mudança na legislação que vai interferir nessa fila de vacinação caracteriza uma burla do sistema, ou seja, vão ser realmente fura-fila. Quebrar o mecanismo de universalidade, de equidade, que é o princípio básico de uma fila única. Esse projeto pode até parecer um projeto bem intencionado, mas ele não é um projeto bem intencionado, porque na prática ele vai tirar a oportunidade do SUS e principalmente dos governos, até mesmo do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, de adquirir a vacina para poder imunizar a população. Por quê? As grandes empresas farmacêuticas elas vão preferir negociar com a iniciativa privada do que com os governos. Eu vou te dar só um exemplo. Para você vender para os governos, você tem que enfrentar uma licitação, você tem que entrar nessa disputa, você tem que ter critérios, tem que negociar os preços, tem que fazer tudo de acordo com o que manda a Lei 8666, que é a lei das licitações, né? Ou seja, você tem que cumprir um rito processual ali. Enquanto, e sem contar que você ainda corre o risco do Tribunal de Contas questionar essa licitação, entrar na justiça contra essa licitação, processar o Tribunal, o Ministério Público. Hoje em dia você não pode fazer nada que o Ministério Público está em cima
cima do gestor. Então, assim, e das empresas que venderam, né? Então, a empresa vai preferir vender para o particular. Na iniciativa privada é o seguinte, eu bato um fio lá e falo, ó, você tem vacina aí? Tem. Quanto que é? Ah, é tanta a dose. Ah, é? Então beleza, eu reservo 1 milhão, 2 milhões aí para mim, que eu vou te passar um Pix aqui. O Pix, lógico, é brincadeira, né? Exagerando. Mas, enfim, eu vou te passar. Passou o dinheiro, passa dinheiro para lá, vacina para cá. Na iniciativa privada as coisas são mais simples desse ponto de vista. Por quê? Porque é do empresário. Não tem controle de para roubalheira e tudo. Portanto, essas empresas vão preferir vender para a iniciativa privada do que para o SUS. Isso vai fazer com que a vacina que iria parar no braço do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, daquele amigo seu que tem uma doença no coração, daquele amigo seu que é deficiente, isso vai fazer com que essas vacinas que iriam parar nos braços deles, para imunizarem eles, para salvarem eles, vá parar nos braços de grandes empresários, de políticos, de deputados, de senadores, de desembargadores, de promotores, ou seja, de gente da alta sociedade, que é 1% da população. No Brasil, a gente tem 1% da população concentra a renda do todo o restante. E não tenham dúvidas, essas vacinas vão ser utilizadas para imunizar esse pessoal. E não vai chegar em você que está aqui trabalhando numa multinacional, que está trabalhando numa grande empresa. Não vai chegar até você. É por isso que essa lei que foi aprovada ontem na Câmara e que ainda tem que ser aprovada no Senado é tão prejudicial à população, porque na prática ela vai fazer com que um grupo muito pequeno de empresas, multinacionais, grandes corporações, que tenha realmente capital, dinheiro, condições de negociar com essas grandes farmacêuticas no exterior, compre a vacina e tire a possibilidade do SUS, dessas vacinas serem incorporadas ao SUS. Isso é o grande problema dessa vacina. Não pensem que você, que é um pequeno empresário, que tem uma empresa com 400 funcionários, porque menos do que 400 funcionários, você não é nem um médio empresário, você é um pequeno empresário, para microempresário, né? Porque, enfim, isso é uma outra discussão que eu ainda quero fazer ela aqui, porque no Brasil, hoje em dia, o cara que tem 150 funcionários, 100 funcionários, 70 funcionários, ele acha que ele é um grande empresário. É assim, só no Brasil mesmo. Mas isso é uma outra discussão que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, na prática, você que não tem uma grande empresa, uma multinacional, não vai conseguir comprar vacina. E é por esse motivo que não há nenhum precedente no mundo inteiro de países que autorizaram a iniciativa privada a adquirir essas doses. Porque isso não é viável e nem sustentável do ponto de vista da saúde pública, nem do ponto de vista da medicina, nem do ponto de vista da ética e da moral. Essa proposta só cria mais desigualdade e gera um abismo entre os ricos no Brasil e a classe média e os pobres. E aqui, gente, que é outro vídeo que eu quero fazer daqui uns dias, é tratar sobre pobre, classe média e rico. Você que está me assistindo nesse vídeo, você não é rico, tá? Se você não tem um helicóptero para passar um final de semana em Angra dos Reis, se você não pode pegar o seu aviãozinho, sair daqui e ir no Jurerê Internacional, você não é rico. Se você não pode ligar pro Safra ou para algum desses bilionários da Forbes, né? Se você não tem o telefone deles para ligar e para combinar um churrasco, você não é rico, meu amigo. Você é classe média ou pobre. Entenda isso. Um outro ponto polêmico dessa lei é que ela autoriza as empresas a comprarem vacinas que não estão autorizadas pela Anvisa. A Anvisa, como nós sabemos, é uma das maiores e mais bem avaliadas agências regulatórias do mundo. Nós temos um corpo técnico na Anvisa que é exemplar, temos excelentes profissionais lá dentro e a gente sabe que quando a Anvisa autoriza algum medicamento é porque realmente ele passou por critérios técnicos, foi avaliado e que ele não representa um risco para a saúde nossa. E essa lei faz justamente o contrário. Ela autoriza que essas empresas comprem essas vacinas que não estão autorizadas pela Anvisa, fazendo com que o Brasil seja porta de um mercado de vacinas de baixa qualidade. Isso gera uma demanda muito grande no Brasil para que a gente abra o nosso mercado para vacinas de segunda linha. Isso é péssimo para a população, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista de saúde coletiva. Vocês estão entendendo isso? Então, para finalizar, eu queria só lembrar que em todo o mundo, todas as campanhas de vacinação estão sendo coordenadas pelos governos, com critérios estabelecidos
pelas autoridades de saúde, pela autoridade sanitária daquele país. E não por uma questão de mercado, não por uma questão de dinheiro, por uma questão de ciência. E aí você deve estar me perguntando, mas então como que a gente pode resolver esse problema? Gente, a gente só vai resolver esse problema quando a gente tiver governo federal, governo estadual, governo municipal e a iniciativa privada juntos, trabalhando em conjunto para a gente poder adquirir a maior quantidade de vacinas possíveis, para que a gente vacine a maior quantidade de gente, para que a gente possa realmente voltar a nossa vida ao normal. O SUS tem capacidade de vacinar aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia. E se essas vacinas estiverem aqui, nós como profissionais de saúde, a gente consegue sim vacinar a população o mais rápido possível. É importantíssimo que nesse momento o SUS, a saúde pública, não tenha nenhum tipo de concorrência com a iniciativa privada, assim como acontece no mundo inteiro. A iniciativa privada, nesse caso, só irá atrapalhar e dificultar ainda mais a vacinação desses grupos e a imunização da população no geral, tá bom? Então quero que vocês fiquem com isso na cabeça, que vocês entendam o porquê da iniciativa privada não poder participar da vacinação, da compra das vacinações no mundo inteiro. Espero que vocês tenham entendido. Se você assistiu esse vídeo até agora e ele te impactou de alguma forma, se eu consegui te convencer com as minhas ideias, ou se eu não consegui te convencer com as minhas ideias e você tem algum argumento contrário, comente aqui pra mim, eu quero saber a sua opinião. Acho que esse espaço é um espaço importante onde a gente pode discutir, a gente pode debater as ideias. Isso é uma ideia de saúde pública, as minhas ideias são baseadas em estudos de saúde pública, na melhor forma da gente poder melhorar a nossa saúde pública. Então eu quero saber a sua opinião, comente aqui pra mim. E se você gostou, compartilhe esse vídeo nos seus stories com as hashtags. Vou colocar aqui, ó, vacina é no SUS e vacinação pra todos já. Eu quero ver vocês compartilharem com essas hashtags aqui. Valeu e até o próximo vídeo.